Olá a todos, meu nome é Gustavo e o objetivo desse vídeo é reforçar o estudo e entendimento dos mecanismos envolvidos no potencial de membrana e na geração do potencial de ação. Então, inicialmente, a gente tem que entender que todas as células corporais possuem um potencial de membrana, que nada mais é do que uma separação de cargas positivas e negativas ao longo da membrana, ou seja, a gente tem a membrana plasmática e entre o meio extracelular e o meio intracelular existe uma diferença na concentração de determinados íons carregados positivamente e negativamente. E essa diferença é o que a gente chama de potencial de membrana. A membrana plasmática e alguns tipos celulares apresenta ainda a propriedade de excitabilidade, ou seja, caso ocorra alguma alteração ambiental, que a gente vai denominar como um estímulo, pode ocorrer uma modificação na permeabilidade iônica da membrana, alterando o seu potencial elétrico. Então, nosso objetivo é entender como que pode ocorrer essa alteração da permeabilidade para favorecer a geração de um potencial de ação. As células nervosas, musculares e glandulares são os três principais tipos de células excitáveis, ou seja, elas têm a capacidade de produzir mudanças rápidas e transientes em seu potencial de membrana quando excitadas. Então, quando a gente observa nessa definição, em relação à sua mudança rápida e transiente, ou seja, elas são capazes de gerar uma alteração no seu potencial de membrana, permitindo a entrada de determinados íons e a saída de outros íons, porém, com o tempo, ela consegue retornar a uma situação de repouso, retornando ao seu potencial de repouso. Então a gente vai entender todos esses detalhes mais à frente. O potencial de membrana torna-se menos negativo durante a despolarização e mais negativo durante a hiperpolarização. Então aqui são dois conceitos que a gente tem que entender bem e que muitas vezes surgem algumas dúvidas. O que significa despolarização e o que significa hiperpolarização? Tá? Então sempre que a gente falar de potencial de membrana, a gente está falando do valor interno dessa célula, ou seja, estou falando da predominância elétrica do meio intracelular dessa determinada célula que a gente está analisando. Quando a gente pensa no termo despolarização, a gente pode partir do princípio que está ocorrendo uma alteração de polarização. Então, para isso, a gente vai analisar essa imagem. Percebam aqui na imagem que a gente tem demonstrando algumas situações. Então, perceba nessa imagem que a gente tem 4 situações distintas. Vamos então iniciar pela polarização. Como a gente já falou, as cargas então são separadas ao longo da membrana plasmática e ela, portanto, tem um potencial. Quanto maior essa diferença entre as cargas positivas e negativas do meio extra e o meio intra, maior vai ser a intensidade desse potencial. E toda vez que o valor do potencial de membrana for diferente de 0 mV, positivo ou negativo, podemos dizer que a membrana está em estado de polarização. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, situação de repouso, a gente vai ter aqui um potencial de repouso, que no caso, o exemplo aqui poderia ser uma célula do sistema nervoso, um neurônio, por exemplo, que tem seu potencial de repouso por volta de menos 70 mV. Ou seja, 70 mV essa célula, ela está no estado de polarização. Como a gente falou que células excitáveis podem alterar o seu estado, imagine que a gente gera um estímulo nessa célula, então a gente pode modificar o seu estado elétrico. Com isso a gente pode gerar uma despolarização, que nada mais é do que uma situação em que a membrana irá ficar menos polarizada. A sua parte interna então fica menos negativa, tendendo a ficar mais positiva. Então imagina, a gente gera um estímulo nessa célula, gera a entrada
o influxo de íons positivos. Com isso, a gente vai ter uma elevação desse gráfico, ficando menos negativo, tendendo a zero. Então, essa é a situação que a gente chama de despolarização. Logo em seguida, a gente vai ter a fase de repolarização, que é o retorno ao potencial de repouso. Então, a partir do momento que a gente finaliza a despolarização, a gente vai ter um mecanismo inverso, uma saída de íons positivos, gerando uma situação de repolarização, ou seja, o meio intracelular passa a ficar mais negativo. E a gente ainda tem uma quarta situação, que é a hiperpolarização, que é um aumento no potencial, onde a membrana vai ficar mais negativa. Então a gente vai ter uma saída exagerada de íons positivos, com isso o meio fica mais negativo. Ou a gente também pode ter uma entrada de íons negativos, deixando o meio intracelular mais negativo ainda. Então a gente tem que entender essas quatro situações para a gente entender o potencial de ação. A mudança no potencial de membrana são causadas por alterações no movimento dos íons através da membrana. Ou seja, para a gente alterar o potencial de membrana, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que promover um movimento, uma troca desses íons através da membrana. Porém, esses íons não conseguem atravessar a membrana lipídica. Dessa forma, como ocorre esse movimento? Ele vai ocorrer através de canais de membrana, canais específicos para o transporte desses íons, canais iônicos. A gente vai ter basicamente dois tipos: os canais de extravasamento, que são canais que permanecem abertos, eles ficam abertos o tempo todo e permitem extravasamento irrestrito de um íon específico pela membrana. Um exemplo desses são os canais de extravasamento de potássio, que em situação de polarização eles ficam abertos, permitindo livre fluxo do potássio de acordo com o seu gradiente de concentração ou seu gradiente elétrico. E outros canais são os canais regulados. E existem basicamente 4 tipos de canais regulados. Os canais regulados por voltagem, que são abertos ou fechados em resposta a mudanças no potencial de membrana. Os canais regulados quimicamente, que dependem da ligação de algum composto químico, algum neuropeptídeo ou algum neurotransmissor, por exemplo, que vai permitir a modificação, a alteração da conformidade desse canal. Temos canais regulados mecanicamente, como canais de pressão, por exemplo, nos corpúsculos de Ruffini, que são canais que detectam pressão. Temos canais regulados termicamente, que vão modificar sua conformação quando a gente tiver um estímulo elétrico. Então, eventos de ativação vão alterar a permeabilidade da membrana e, consequentemente, o fluxo de íons através dela. Então, existe uma série de fatores, série de estímulos que podem induzir a abertura de canais para permitir a entrada ou a saída de determinados íons. E com isso a gente vai conseguir gerar um sinal elétrico, um potencial elétrico nessa membrana. Então aqui a gente consegue perceber 2 exemplos de canais. A gente tem um canal de extravasamento, tá? A gente vai ter esse canal de potássio que fica aberto durante o estado de polarização. Então ele vai permitir o livre fluxo do potássio. E dessa forma a gente pode afirmar que durante uma situação de repouso, a célula vai possuir uma grande permeabilidade ao potássio, devido a esses canais de extravasamento. Então, durante o repouso, a permeabilidade ao potássio ela é muito maior do que a permeabilidade ao sódio. Tranquilo? E aqui a gente tem um outro exemplo, que é um canal de sódio dependente de voltagem. Perceba que esse canal ele tem uma conformação na situação de repouso, aonde ele vai ter uma comporta de ativação, que vai estar fechada, e uma comporta de inativação, que vai estar aberta. Então ele está numa situação em que ele está fechado, porém ele pode ser aberto, dependendo do estímulo elétrico.
Então, quando a gente tiver algum estímulo que vai gerar um potencial limiar, a gente vai ter a abertura dessa comporta, permitindo a entrada de sódio. E como a gente está falando sobre potencial de membrana e potenciais de ação, a gente tem que entender que existem duas formas básicas de potenciais elétricos, que são os potenciais graduados e os potenciais de ação propriamente ditos. Os potenciais graduados, eles nada mais são do que mudanças locais no potencial de membrana que ocorrem em diversos graus ou níveis de intensidade e força. Só que o potencial graduado, ele tem como característica ocorrer em curta distância. Então a gente vai analisar um pouco mais o que significa esses potenciais graduados. E eu já adianto que os potenciais graduados são muito importantes para a gente conseguir atingir o limiar e gerar o potencial de ação. E os potenciais de ação são mudanças breves, rápidas e com grande potencial da membrana, durante o qual o potencial realmente se inverte. Então, os potenciais graduados, a gente vai ter uma alteração do potencial de membrana, porém uma alteração que pode ser intensa, mas nem sempre vai atingir o limiar. Já o potencial de ação, uma vez atingido o limiar, ele vai respeitar a lei do tudo ou nada, que a gente vai discutir mais adiante. Vamos começando a falar então dos potenciais graduados. Primeiramente, é interessante a gente saber o seguinte: quanto mais forte for o evento de ativação, ou seja, o estímulo, quanto mais canais regulados se abrem, maior é a carga positiva que entra na célula e maior é o potencial graduado de despolarização no ponto de origem. Além disso, quanto maior a duração do evento de ativação, maior é a duração do potencial graduado. Então vamos entender o que eu acabei de falar, que ele pode ser um pouco complicado, mas ele é bem simples na verdade. Então imagina o seguinte: quando a gente gera um estímulo, ou seja, um evento de ativação. E quais podem ser os estímulos? Um estímulo elétrico, um estímulo mecânico, um estímulo químico ou um estímulo térmico. Então a gente tem esses 4 tipos de estímulo. Quando a gente gera esse estímulo, a gente vai ativar canais regulados por esses estímulos específicos. Quando a gente ativa esses canais, a gente vai modificar a conformação desses canais, permitindo a sua abertura e com isso a entrada, no caso da despolarização, de íons positivos. Vamos dar um exemplo: o íon sódio, que é o principal íon responsável pela alteração do potencial de membrana. Então imagina que a gente gera um estímulo e abre esse canal. Quando a gente abre esse canal, a gente vai ter a entrada desse íon sódio positivo. Porém, imagina que a gente faça um estímulo, ou seja, esse evento de ativação, ele não seja tão intenso. Então ele permite abrir canais suficientes para alterar o potencial de membrana de menos 70 para menos 60 mV. Ou seja, a gente teve um produto final de alteração de apenas mais 10 mV. Ou seja, alteramos 10 positivo. Então esse é um potencial graduado. Agora, se a gente gera um novo estímulo nessa célula, a gente vai gerar maior influxo de íon positivo. Com isso, a gente consegue aumentar esse potencial graduado. Então imagina, gerei o primeiro estímulo, alterei 10. Gerei um segundo estímulo ou um estímulo mais intenso e alterei mais 10. Com isso a gente conseguiu alterar 20. Para a gente conseguir atingir um potencial de ação, primeiramente a gente tem que gerar estímulos graduados para conseguir ter uma somação da entrada de íons positivos, até atingir o que a gente chama de potencial limiar, que numa célula nervosa fica em torno de 30 mV. Então por isso que a gente fala que quanto mais forte for esse estímulo, maior vai ser a geração do potencial graduado. Quanto mais canais regulados por esse fator se abrirem, maior vai ser o potencial graduado, ou seja, mais cargas positivas vão entrar na célula. E quanto maior a duração do evento de ativação, maior é a duração do potencial graduado. Um exemplo típico são os neurônios, que a gente vai falar mais à frente. A gente tem os dendritos.
E os detritos e o corpo celular, eles têm como característica gerar potencial graduado e não gerar potencial de ação. A gente vai discutir um pouco mais à frente sobre isso. Então entenda o que é o potencial graduado. É a soma de íons positivos que a gente está conseguindo jogar para dentro da célula através de um evento, um fator de ativação ou um estímulo. Dependendo do estímulo, ele pode não ser suficiente para atingir o potencial limiar e com isso a gente pode não conseguir gerar um potencial de ação. Vamos agora analisar essa imagem. Quando o potencial graduado ocorre localmente em uma membrana de célula nervosa ou na célula muscular, repare que o resto da membrana continua no potencial de repouso. Então, primeira coisa, vamos olhar essa imagem. Perceba que essa imagem ela está em situação de repouso, ou seja, ela está polarizada. Então, as cargas estão desbalanceadas e distribuídas na membrana. Nós temos cargas positivas no meio extracelular e cargas negativas no meio intracelular. E aqui a gente vai ter um determinado canal iônico fechado. Essa segunda imagem, a gente percebe que ocorreu algum evento de ativação que vai abrir esse canal e permitir a entrada de íon positivo. Perceba que quando a gente tem a entrada do íon positivo, a gente vai ter uma mudança nesse potencial. Então aqui a gente começa a gerar um potencial graduado. Então essa pequena região onde houve o estímulo, a gente vai chamar ela de área ativa. Correto? E a outra área adjacente, as áreas adjacentes, onde vão manter ainda a carga negativa no meio intracelular, a gente vai chamar de área inativa. É importante a gente entender isso para perceber como que ocorre a disseminação desse potencial graduado. Vamos olhar a terceira imagem. Então, primeiramente, a gente teve o estímulo, teve a entrada do íon positivo. Aqui dentro, então, começa a ficar positivo. Lá fora, como a gente teve essa perda de carga positiva, a gente tende a gerar uma carga negativa. Com isso, a gente começa a gerar um movimento elétrico. As cargas elétricas começam a se movimentar. Essas cargas positivas do meio extracelular vão deslocar aqui para o local ativo, onde a gente vai ter cargas negativas, e aqui dentro as cargas positivas vão se deslocar para áreas inativas com cargas negativas. E qualquer fluxo de carga elétrica a gente chama de corrente. Então perceba que a propagação do potencial graduado ocorre por fluxo de corrente passiva. Então, geramos um estímulo, uma entrada de íons positivos, e a partir do momento em que gera esse estímulo, essas cargas positivas começam a se deslocar, alterando o potencial negativo do meio intracelular, ao mesmo tempo que as cargas positivas do meio extracelular começam a deslocar para o local onde a gente teve a perda dessa carga positiva. Então isso é a propagação da despolarização. Então, reforçando, a propagação dos potenciais graduados ocorre por fluxo de corrente passiva, e corrente é qualquer fluxo de cargas elétricas. Mas um detalhe do potencial graduado difere ele do potencial de ação. Observe essa imagem. Aqui a gente tem o local de estímulo. Então perceba que a gente gerou algum estímulo, pode ser um estímulo químico, por exemplo, a transmissão de um neurotransmissor entre dois neurônios, lá nos dendritos. Quando a gente tem esse estímulo, a gente vai ter entrada de cargas positivas. Como entra a carga positiva, nessa região a gente vai ter uma voltagem menos negativa, ou seja, uma voltagem mais positiva. Só que perceba que à medida que a gente vai tendo esse fluxo de corrente, no caso aqui na imagem bilateral, ou seja, os íons positivos começam a se deslocar
para áreas inativas que possuem cargas mais negativas, perceba que a gente vai tendo, na verdade, uma modificação do potencial de membrana, porque aqui estava menos 70 e agora está menos 60, mas perceba que a força desse potencial graduado, por assim dizer, vai diminuindo. Então, basicamente, aqui a gente tem a finalização do potencial graduado. E por que isso acontece? A corrente ela vai ser dissipada ao longo da membrana, enquanto os íons transportadores de carga, que no caso a gente vai ter o potássio de cargas positivas, começa a extravasar através dos canais de extravasamento. Então, à medida que o potencial graduado, à medida que a gente tem o potencial graduado sendo gerado e a entrada de sódio e esses íons positivos começam a se deslocar no fluido intracelular, ao mesmo tempo estamos tendo saída de potássio com perda de carga positiva. Então, dessa forma, as correntes locais elas vão se dissipar a poucos milímetros do local inicial da mudança do potencial. E com isso, podem funcionar como sinais apenas em distâncias muito curtas. Mas embora os potenciais graduados tenham distância limitada de sinalização, eles são vitais para o funcionamento do corpo, como a gente vai ver daqui a pouco. Lembre-se que o potencial graduado, eles são fundamentais para poder gerar um potencial de ação, principalmente em mecanoreceptores, receptores táteis, nos neurônios, como a gente vai usar como exemplo daqui a pouco. Como exemplo, a gente pode citar alguns potenciais graduados. A gente vai ter os potenciais pós-sinápticos, né? Então, quando a gente tem um neurônio, um exemplo, a gente tem aqui um neurônio fazendo sinapse num corpo celular. E a gente vai ter os dendritos. Então, esse neurônio, ele se comunica com o corpo celular e com os dendritos desse neurônio pós-sináptico. Quando ele libera neurotransmissores aqui nessas fendas sinápticas, a gente vai ter a geração aqui de potencial graduado. A soma de todos esses estímulos deve ser suficiente para, no início do axônio, conseguir atingir o potencial limiar. Uma vez atingido o potencial limiar, a gente vai gerar o que a gente chama de potencial de ação, que vão ter características diferentes do potencial graduado. E por que aqui no corpo celular a gente não tem a geração de potenciais de ação? Basicamente porque no corpo celular a gente tem baixa concentração de canais de potássio, canais de sódio, voltagem dependente. Então, com isso, a gente não consegue promover a abertura de mais canais na membrana para ter a entrada de mais íons positivos. Então, dessa forma, se a gente não tiver um estímulo suficiente, seja no número de neurônios pré ou no número de comunicações sinápticas, ou até mesmo a intensidade do estímulo, a frequência de disparo, a gente pode não conseguir gerar um potencial de ação. Então vamos agora falar dos potenciais de ação, que são conduzidos ou propagados por toda a membrana de forma não redutora, não decremental. Isto é, não diminui a sua força enquanto vão de seu local de iniciação até todo o restante da membrana celular. Então, diferentemente do potencial graduado, que tem como característica ser redutor ou ser decremental, ou seja, ele perde a sua carga e a sua força ao longo do seu trajeto, o potencial de ação não. Uma vez iniciado o potencial de ação, a gente não consegue mais reduzir a sua força. Então, ao longo de toda a membrana que ele for trafegar, ele vai trafegar na mesma força. É o que a gente chama de lei de tudo ou nada. Então, você gera o potencial de ação, ele atinge o seu pico e depois a gente começa a finalizar esse potencial através da repolarização. Então o sinal não enfraquece nem acaba, mas é preservado em toda a sua potência do início ao fim. Então, se um potencial graduado for suficientemente grande,
ele pode iniciar um potencial de ação antes da variação graduada terminar. Como a gente falou anteriormente, a partir do momento que a gente começa a gerar um potencial graduado com uma intensidade suficiente, ou a gente começa a somar vários potenciais graduados, através do que a gente chama de somação espacial, ou até mesmo a somação temporal, a gente pode atingir o limiar. Atingindo o limiar, a gente consegue gerar um potencial de ação. Dessa forma, o limiar pode ser considerado como o ponto crítico do tudo ou nada. Vamos observar essa imagem que vai ficar fácil a gente entender o que a gente acabou de falar. Observa aqui nessa região. Tá? Aqui a gente tem uma situação de polarização. Vamos supor que aqui a gente esteja num valor, pegar uma célula nervosa típica de menos 70 mV. Perceba que nesse ponto a gente vai ter agora a geração de um estímulo. Esse estímulo vai gerar o aumento da voltagem. Ou seja, através desse estímulo, a gente vai abrir determinados canais, um exemplo, um canal, como eu já falei, dependente de algum componente químico, e ele vai permitir a entrada de íons positivos. Esses íons positivos vão alterando o potencial de membrana, ou seja, o interior dessa célula vai ficando mais positivo. Isso é o que a gente chama de potencial graduado. Se a soma desses íons for suficiente para atingir esse ponto, que a gente chama de potencial limiar, a gente vai ter abertura de canais de sódio dependente de voltagem. Uma vez atingido esse ponto limiar, vamos considerar aqui por volta de menos 50, ou seja, nesse caso, a gente tem uma variação de 20 mV para atingir o potencial limiar. Então, se o potencial graduado for suficiente para gerar essa variação de 20 mV, atingimos o potencial limiar e vamos ter o que a gente chama de despolarização. E isso daqui é o potencial de ação sendo gerado. Nessa fase, a gente vai ter um somatório de aberturas de canais de sódio, voltagem dependente. Então, muito íon sódio vai estar entrando, muito mais do que a saída de íon potássio. Nessa fase, a gente aumenta muito a permeabilidade do sódio. Só que, à medida que o sódio vai entrando, ele vai gerar uma alteração no potencial de negativo para positivo até atingir um limiar. Até ele atingir um equilíbrio eletroquímico. Nesse momento, a gente começa a ter o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Então aqui a gente vai ter essa situação aonde começa a sair mais potássio e começa a entrar menos sódio até a gente ter o seu fechamento. Nessa fase, os canais de sódio eles vão ter uma conformação que não vai favorecer um novo potencial de ação. Então isso daqui a gente começa a chamar de período refratário absoluto, que é uma fase em que não importa o estímulo que seja gerado, a gente não consegue gerar um novo potencial de ação. Pois bem, vamos ter então a fase de repolarização, onde a gente tem a saída de potássio e finalizando a entrada de sódio. Porém, frequentemente, as forças que repolarizam a membrana são muito fortes, ou seja, são excessivas, o que causa uma breve pós-hiperpolarização. Ou seja, o potencial de membrana fica mais negativo do que o potencial de repouso. Mas, à medida que o tempo vai passando, então só para vocês poderem ver, a gente vai ter aqui então uma fase de hiperpolarização, onde o potencial de membrana está mais negativo do que seria na situação de repouso, ou seja, na situação polarizada. Nessa fase, com o tempo, e isso não é tão rápido,
isso leva um determinado tempo, a gente vai ter a ativação de um transportador dependente de ATP, que é a bomba de sódio e potássio, que começa a jogar sódio para fora e potássio para dentro, para poder promover um retorno da membrana ao seu estado de polarização. Vamos falar agora sobre os canais dependentes de voltagem de sódio e potássio, que eu acabei de citar nesse gráfico de despolarização, de potencial de ação. Então, diferentemente da maioria das proteínas da membrana, que permanecem estáveis apesar de flutuações no potencial de membrana, proteínas de canal regulado por voltagens são especialmente sensíveis a mudanças de voltagem. Eles alteram a sua conformação frente a esse estímulo, essa alteração elétrica. Então, no primeiro caso, a gente tem o canal de sódio regulado por voltagem ou voltagem dependente. Esse canal ele tem dois portões, um portão de ativação e um portão de inativação ou desativação. Ambos os portões eles devem estar abertos para permitir a passagem de sódio através do canal, e o fechamento de um dos portões evita a passagem. Então vamos olhar essas três imagens. Analisando elas, a gente pode perceber que existem três possíveis conformações desses canais. Eles podem estar fechados, mas capaz de abertura, ou seja, a gente vai ter situação em que o canal de ativação ele vai estar fechado. A gente também pode ter o canal aberto ou ativado, em que o canal de ativação e o canal de desativação ou inativação estão abertos, isso permite a passagem de sódio, e a gente vai ter o canal fechado e incapaz de abertura ou desativado, que é quando a comporta de ativação está aberta, porém a comporta de inativação está fechada. Nesse momento, o canal de sódio ele se encontra impossibilitado de abrir. Então é essa fase que a gente chama de período refratário absoluto, porque não importa o estímulo que a gente faça, nessa conformação a gente não consegue ter a abertura desse canal. Para esse canal ele ser aberto novamente, a gente vai ter que ter o retorno para esta conformação. A seguir, vamos falar dos canais de potássio dependente de voltagem. O canal de potássio regulado de voltagem ele é mais simples, ele tem apenas um canal de ativação, que pode estar fechado ou aberto. Então vamos olhar aqui a imagem. A gente tem as duas situações. Ou ele se encontra fechado, ou ele se encontra aberto. Perceba que a ativação do canal de potássio ela é lenta, ela é mais lenta do que a abertura dos canais de sódio. E a abertura se inicia por volta de mais 30 ou mais 35 mV, até menos 80, menos 90 mV. Para ficar mais fácil agora, vamos analisar essa imagem utilizando todas as informações que a gente viu até agora. Então vamos começar aqui nessa imagem. A gente tem aqui uma situação de repouso, ou seja, a célula está polarizada, que a gente tem um potencial de repouso. Nessa situação, a gente tem uma concentração maior de íons positivos no meio extracelular e uma concentração maior de íons negativos no meio intracelular, né? Como no caso aqui, algumas proteínas plasmáticas que têm como característica serem carregadas eletricamente, como elas não conseguem transitar através da membrana, elas mantêm o interior negativo. Então, nessa situação, a gente não tem entrada de sódio e nem saída de potássio por esses dois canais, que são os canais dependentes de voltagem. Mas a gente pode ter aqui a saída ou entrada de canal de potássio por canais de extravasamento. Então, imagina que a gente vem aqui e gere um evento de ativação, ou seja, um estímulo. A partir do momento que a gente gera esse estímulo, a gente abre determinados canais, dependente do estímulo específico,
e com isso a gente permite a entrada de íons positivos. Vamos colocar aqui o sódio, íons positivos, começando a gerar o que a gente chama de potencial graduado. Se esse potencial graduado for suficiente a atingir o potencial de limiar, rapidamente a gente vai ter abertura dos canais de sódio dependente de voltagem. Então, rapidamente a gente vai aumentar a permeabilidade ao íon sódio. Com isso, a gente vai ter um influxo de sódio, seguindo o seu gradiente de concentração e o seu gradiente eletroquímico. Então, rapidamente, o potencial de membrana vai subir, deixando de ser negativo, passando a ser positivo. À medida que esse potencial vai chegando próximo de mais 30 milivolts, a gente começa a ter o fechamento da comporta de inativação do canal de sódio e a abertura do canal de potássio. Então aqui a gente começa a diminuir a permeabilidade ao sódio e a aumentar a permeabilidade ao potássio. Com isso, menos entrada de sódio e mais saída de potássio, a gente começa a ter uma repolarização, porque estão saindo mais íons positivos. E como eu falei anteriormente, nessa fase em que se encontra o canal de sódio com a comporta de inativação fechada, a gente tem o que a gente chama de período refratário absoluto. Chega um momento que alguns canais de sódio já começam a entrar na conformação de repouso. Então aqui, se a gente tiver um estímulo suficientemente intenso, a gente consegue gerar um novo potencial de ação. E por que o estímulo tem que ser intenso? Porque a gente ainda tem canais de potássio aberto. Então o potássio está saindo. Então a gente deve gerar uma entrada muito grande de íons positivos para compensar essa saída de íons positivos. Como eu falei anteriormente também, geralmente os estímulos de abertura, a quantidade de entrada de potássio, ela é muito excessiva. Com isso, a entrada de potássio não, a saída de potássio ela é muito excessiva. Com isso, a gente pode entrar no quadro de hiperpolarização. Nessa fase, quando ele começa a atingir menos 80, menos 90 milivolts, a gente começa a ter o fechamento dos canais de potássio, diminuindo então com a permeabilidade ao íon potássio. Com o tempo, a gente vai ter ativação do que a gente chama de bomba de sódio-potássio, ou sódio-potássio ATPase, que é um canal dependente de ATP que faz a troca, jogando íon sódio para fora e íons potássio para dentro, até a gente atingir o potencial de repouso. Então agora vamos ver um exemplo que a gente acabou de falar dentro dos neurônios. Então agora vamos utilizar os neurônios típicos como exemplo para a gente poder entender o potencial de ação e o potencial graduado. Observa aqui o corpo celular e os dendritos. Lembrem que os dendritos e os corpos celulares vão receber terminações sinápticas, vão formar sinapses com outros neurônios pré-sinápticos. E aqui eles vão liberar neurotransmissores e vão ativar receptores quimiodependentes ou dependentes de ligantes. Com isso a gente vai ter a entrada de íons positivos, gerando potencial graduado. Então imagine nesse exemplo, eu tenho esses dois botões sinápticos. Imagine que nessa célula eu tenho que gerar uma variação de 20 milivolts. Então aqui eu consigo gerar um potencial graduado de 15 milivolts e aqui de 15 milivolts. Somando os dois vai dar 30. Só que lembre que o potencial graduado ele é decremental. Ele vai perdendo a sua potência à medida que ele vai deslocando ao longo dessas membranas celulares dessa região. Como os dendritos e os corpos celulares não possuem muitos canais de sódio dependente de voltagem, fica difícil manter esse potencial. Mas se o resultado final
o potencial final nessa região, que a gente chama de zona de ativação, for próximo a esses 20 milivolts, então a gente vai conseguir gerar o potencial de ação, que é o que está sendo representado nessa imagem. Então a gente vai ter uma área ativa no pico do potencial de ação, aonde a gente vai ter abertura de canais de sódio dependente de voltagem. Com isso, o sódio começa a entrar, deixando o meio interno mais positivo em relação ao meio externo, que começa a ficar mais negativo. Como a gente falou anteriormente, a gente vai gerar um fluxo de corrente local que despolariza a área inativa adjacente do potencial de repouso ao potencial de limiar. Ou seja, os íons positivos começam a fluir para onde possui mais carga negativa, tanto do meio intracelular quanto do meio extracelular, favorecendo a abertura de vários canais de sódio dependente de voltagem. Então aqui a imagem, a gente tem um potencial decremental, potencial graduado, atinge o limiar, a gente vai ter o potencial de ação sendo gerado. Vamos observar a segunda imagem aqui. Então, como eu falei, a gente vai ter um fluxo de cargas elétricas indo em direção do corpo celular para o axônio. E por que esse fluxo de corrente ele não retorna lá para o corpo celular, indo para as duas direções, como eu mostrei anteriormente lá no potencial graduado? Porque a gente vai ter uma fase que a gente chama de período refratário absoluto, em que os canais de sódio não conseguem ser abertos novamente. Dessa forma, a gente não consegue retroceder com este sinal. Perceba aqui que a gente está na fase de período refratário absoluto, onde os canais de potássio estão abertos, permitindo a saída do potássio. Mas os canais de sódio, nessa região, estão fechados, impedidos de serem abertos. Dessa forma, a gente vai ter um fluxo unidirecional do corpo celular para os dendritos. Bem, então aqui a gente finaliza esse vídeo, que acredito ter ficado um pouco longo, mas eu espero que ele possa contribuir para o estudo de vocês. Então, bons estudos!